Olá, aqui é o Edward, tudo bem? Hoje a minha dica para desenvolvimento pessoal é sobre não pensar. Não pensar? Exato, não pensar. Quando a gente tem alguma meta ou algum objetivo que a gente acaba protelando, às vezes para você começar esse objetivo, é melhor não pensar. Eu vou dar um exemplo e contar uma história. Na verdade é assim, antes, quando a gente tinha aqueles carros que eram um carburador, hoje todos os carros têm injeção eletrônica. Antes não, a maioria dos carros, hoje nem fabrica mais sem injeção eletrônica, mas antes os carros não tinham essa tecnologia. Então esses carros tinham uma facilidade melhor de você ligar ele no tranco quando a bateria falhava. Hoje em dia os carros com essa tecnologia de injeção eletrônica até dá para ligar no tranco, mas não é recomendável. Então como que era? Acabava a bateria do carro e você não tinha como, virando a chave, girar o motor de arranque para fazer o motor pegar e aí ir por si só lá funcionar. Então quando acabava a bateria você tinha que chamar algumas pessoas, empurrar o carro. Enquanto o carro estava lá em movimento, você sentava lá no carro, engatava uma marcha e soltava ela e o carro já pegava no tranco. Dessa forma, por isso que a gente falava, pegar no tranco. Então tem essa expressão, pega no tranco. Isso para vencer aquela inércia, porque o carro está parado. O carro está parado, você tem que vencer aquela inércia. Depois que venceu a inércia, ele vai embora e você começa a fazer atividade. Ou o carro começa a andar. Agora, no exemplo que eu estou falando de desenvolvimento pessoal, não pensar às vezes é uma maneira de pegar no tranco. Um exemplo, eu sempre prefiro fazer exercícios físicos de manhã. Para mim é mais interessante. É o horário que eu acabo desempenhando melhor. Porque às vezes no final da tarde a gente está cansado, aquela coisa, né? Já não está com a cabeça muito bem. Então para mim é mais fácil de manhã, só que de manhã tem uma dificuldade, é acordar e já ir para a prática do esporte. Eu lembro que eu sempre gostei muito de correr, então às vezes eu acordava cedo, punha o despertador, tocava o despertador, aí o que acontecia? Eu apertava lá o botão do despertador e falava só mais um pouquinho e dormia mais um pouquinho, 5 minutos, dava 10, dali a pouco eu perdi o horário para poder, já tinha o meu compromisso, alguma coisa, já não podia mais, não dava mais tempo. Aí eu acabava, por quê? O que aconteceu naquele momento ali? Eu acordei e comecei a fazer uma consideração, a pensar. Fiquei pensando, não, aqui está quentinho debaixo da cama, eu vou ficar aqui, eu estou cansado, hoje acho que não. Putz, que preguiça. Quando vem esses pensamentos, a gente acaba, aquela coisa, você fica, é como se fosse aquele anjinho, tem um anjinho e o diabinho aqui, fica o diabinho falando, não, descansa mais um pouquinho, aí você acaba não fazendo. Então uma técnica legal é você no dia anterior fazer um propósito. Eu vou acordar, tocou o despertador, não quero saber, eu vou sair da cama e vou levantar, pôr o tênis, vencer aquela inércia inicial, é como aquele pegar no tranco. Aquele é o momento crítico. Então acorda de manhã, bate a mão no despertador e já levanta. Hoje em dia a gente usa o celular, tudo, põe o celular, já levanta, já vai, já começa a se vestir. Não pensa. O segredo aí é não pensar, não dá tempo. A única coisa que você tem que fazer é levantar e ir lá e se trocar. Depois que você se troca, você pode até estar ali meio ainda arrependido de ter acordado cedo naquele momento ali, mas você já começa a ir. Pode, por exemplo, no caso de correr, pode começar a correr aquela coisa assim meio devagar, mas com certeza depois dos 10 primeiros minutos tudo passa. Aí você já pega o embalo. E aí eu tive excelentes situações, várias situações, que uma das minhas melhores performances foi numa situação assim, de acordar cedo ainda meio cansado, com aquela sensação ainda, putz, estou acordando aqui, não estou, estava frio, fui para a rua, comecei a correr e o meu desempenho foi muito bom depois que eu peguei no tranco.
Outras atividades que essa técnica pode ser utilizada, dessa de não pensar, é quando eu, por exemplo, muitas vezes eu me proponho eu vou escrever para o blog. Vou escrever para o blog, então, tal dia, sei lá, sábado, 10 da manhã ou antes, 8 da manhã, eu vou levantar e vou escrever. Então, o que eu faço? Claro, tem vezes que não funciona, mas essa é a técnica. Então, acordou, vai lá, 8 horas dá pronto, em ponto, senta na frente do computador e começa a escrever. Mas não estou inspirado nesse momento. Não importa, não pensa muito, começa a escrever o que vem na cabeça, vai escrevendo. Depois vai pegando no tranco e aí começa a fluir. Então muitas vezes a gente tem que se forçar a iniciar uma tarefa, fazer com que não pensar muito. Definir um horário, deu o horário, faça automaticamente, começa e já execute. Isso vai formar um hábito. Qual que é o hábito que vai formar? Vai formar o hábito de você sempre aquele sinal. Deu horário, você vai adquirir o hábito de começar imediatamente a tarefa, sem pensar em outras coisas. Então, essa é a minha dica. Marque um horário, comece e não pense em mais nada. É isso aí que eu tinha para dizer. Se gostou, clique aqui, assine o canal, aproveite lá, assine o canal. Se gostou, eu convido para pôr o joinha ali. Se não gostou, põe o dedão para baixo ali, porque eu vou saber o que está interessando mais ou não o pessoal aí, tá bom? Muito obrigado.